Olá, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu ver a imagem. Gente, já tava com saudade de vocês. Caramba! Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Ah, então tá ótimo. Sejam bem-vindos. Viu? Deixa eu chamar o povo aqui, gente. Deixa eu ir chamando, vocês vão chamando aí também. A galera é pontual, né, meu povo? Vocês são muito pontuais, cara. Calma aí que eu não tô vendo vocês não, tá? Tô só chamando a galera aqui. Espera aí que eu já falo com vocês. Só um minutinho. Espera aí. Pronto. Oi, gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, Wilson, tudo bem? Tava convidando o pessoal aqui. Tava convidando o povo para entrar. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Gente, que prazer ter vocês aqui. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá ótimo. Gente, que live vai ser essa hoje? Gente, conto muito com a ajuda de vocês. Tô muito feliz e me sinto muito honrada dele ter aceitado o convite. Oi. Show. Deixa eu ver aqui se ele já entrou ou não. Deixa eu ver. Aqui, ele aqui. Ele. Oi, Meire. Tá, obrigada. Ô, rapaz, olha ele aí. Deixa eu aumentar aqui. Que honra ter você aqui nessa live, rapaz. Boa noite, Tati. Boa noite a todo mundo que está Boa aqui assistindo a noite. gente. Meu Deus, gente, vocês não estão entendendo. Eu fiquei muito ansiosa por essa live. Para mim é uma honra ter você aqui, de verdade. Gratidão por você ter arranjado um tempinho na tua agenda, que eu sei que é muito corrido. Graças a Deus que está corrido, né? Mas você, cara, muito pronto, foi lá. Não, Tati, vou dar um jeito aqui. Então, muito obrigada, de verdade mesmo, tá? Por você ter aceitado. Obrigado você, Tati. Obrigado você. A primeira live, na verdade, que eu faço sendo entrevistado, né? Então, essa é a primeira. Você foi a grande percussora de toda essa história agora da minha vida digital, né? Que top, que top. Deixa eu botar aqui. Poxa, que bom. Então vamos lá, para a gente poder acelerar logo, para a gente saber mais quem é você. Então vamos começar. Quem é Fábio Lopes? Conta pra gente. Você acha que a nossa live é bobeira, né? Não, fala aí, pessoal. Né? Não. Quem Boa. É você? Bom, Tati, sempre, acho que você como psicóloga, né, sempre falar de si mesmo, às vezes é algo muito obscuro, né? Às vezes você se empenha tanto no dia a dia, se empenha tanto no seu trabalho, na sua vida pessoal, que muitas vezes você acaba deixando você naquela gaveta e aí depois você abre e tal. Então, falar de mim mesmo, né? Não é tão fácil, né? Eu venho de uma família bastante pobre no Rio Grande do Sul, então ajudei minha mãe desde o início. Meu pai faleceu muito cedo, então a gente teve que se virar, né? A gente teve que botar as coisas no trilho, né? A vida no trilho. Então, mas eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui muito sonhador, eu sempre fui muito, sempre buscava o lado bom das coisas, né? Então o Fábio é uma pessoa muito otimista. Eu acredito demais que as coisas sempre têm um lado bom. Sou extremamente chato com as coisas que são corretas, né? Então não jogo papel no chão, fico bravo com quem joga. Então eu sou uma pessoa que tem valores muito fortes, né? E que a vida que me ensinou, porque eu saí de casa muito cedo também. Eu saí do Rio Grande do Sul, vim para São Paulo. Quando eu entrei na aviação, na verdade, passei por um período de adaptação em São Paulo
enfim, queria ser comissário de bordo, queria ser tripulante, mas tinha toda aquela dificuldade do idioma, de falar o inglês, porque até então estudei em colégios públicos, né, a vida toda. Venho para São Paulo com 19 anos para fazer o curso de comissário de bordo. E aí toda aquela luta, né, aquela busca para você conquistar a família toda no Sul. Minha mãe sempre foi algo que, para mim, era algo muito importante. Minha mãe faleceu há 4 anos atrás, mas a minha mãe era o meu motivo de tudo. Minha mãe era o meu motivo de estudar, era o meu motivo de não entrar em drogas. Minha mãe era o motivo de toda essa minha conduta ética que eu trago até hoje, né? Então, chego em São Paulo morando de favor na casa de amigos. Comecei a trabalhar como despachante, então carregava as malas para dentro do avião. Obviamente, antes disso, trabalhei em outras atividades para poder se sustentar em São Paulo. Dentro da TAM, depois que eu passei no teste de inglês, que o vice-presidente, essa história é muito bacana, viu, Tati? Eu queria muito voar, né? Eu queria muito ser comissário, então trabalhava carregando mala todos os dias. E aí teve um dia, eu sempre fui muito audacioso. Fábio Lopes é audacioso, ele é destemido. E eu fui na sala do vice-presidente da TAM, que na época era o Luiz Eduardo Falco, que hoje até é presidente da CVC. Um cara fantástico, um cara com uma visão de negócios, um empresário fantástico. E ele era um cara muito temido, as pessoas tinham medo do Falco, né? E aí eu fui na sala dele, esperei ele chegar e falei: Falco, eu quero voar, eu quero ser comissário de bordo, né? Daí ele falou: mas o que falta para você? Eu falei: falta o inglês, eu não falo inglês. Então eu vou para os testes, eu faço a seleção, mas eu não passo. Aí ele falou assim: o problema é esse? Eu falei: o problema é esse. Aí ele pegou o telefone, ligou para uma escola de inglês e me pagou o curso de inglês. Ele me pagou o curso completo de inglês. E a partir dali, eu não saía da escola de inglês. Eu trabalhava na TAM das 6 da manhã às 11 da manhã, como despachante de voo. Pra você ter uma ideia, eu ganhava, acho que na época, R$ 500 e eu pagava o aluguel onde eu morava, que era um porão mesmo, eu não enxergava a luz do sol, era um porãozinho. Gente, que história! Sobrava de verdade, Tati, R$ 50 era o que sobrava para mim. E os pilotos, na época da TAM Jatos Executivos, que era a empresa da qual eu trabalhava, eles faziam esses voos com grandes artistas, né? São Paulo-Rio, São Paulo-Curitiba, e sobravam as comidas, que a gente chama de catering, sobrava o catering, e eles falavam assim: vamos levar para o Lopes, que o Lopes precisa estudar inglês, vamos levar para ele. Então, eu me alimentei durante praticamente 6 meses com comida de avião que sobrava dos outros, né? Então, eles juntavam. Obviamente, não era resto de comida, sobrava lá uma fruta, alguma coisa, eles traziam para mim. E eu comia rápido e já ia para aula de inglês. Teve momentos, Tati, e aí depois acho que é legal falar sobre um caminho árduo para o sucesso, né? Teve momentos que eu ficava na escola de inglês até às 11 horas da noite e a dona da escola falou assim: Fábio, chega, vai para casa, você já estudou, porque eu ficava ouvindo os áudios, né? O dia inteiro no laboratório e tal. Aproveitava todo aquele momento. Em 7 meses, eu fiz a prova oficial e aí eu passei. E então eu fui para dentro do avião, né? Aí vida transformada, ganhava quase 10 vezes mais do que eu ganhava trabalhando como despachante de voo. E o Falco, no dia da minha formatura, que os comissários eles fazem uma formatura e tal, ele falou assim: Fábio, eu poderia ter te colocado no avião no dia seguinte, porque eu sou vice-presidente, eu poderia ter te colocado, mas eu queria ter absoluta certeza que você iria buscar, através do seu esforço, através da sua dedicação, o resultado. Então, a gente vê muito na vida como um todo, né, Tati? Aquela coisa de, até para os nossos filhos, né? Dar o peixe, né? Aquela frase padrão, né? Dar o peixe ao invés de ensinar a pescar. E as pessoas que têm sucesso, elas pegam a sua vara, pegam o seu anzol,
vão lá à sua isca e tentam, até pescar o peixe grande, né? Então, enfim, aí começou minha carreira de tripulante, né, de comissário de bordo. Foi uma carreira incrível. Em 2000, a TAM foi escolhida para transportar o Fernando Henrique Cardoso, que era então o nosso presidente, e eu fiz parte dessa comitiva presidencial. Então, nós éramos, acho que, em 26 comissários de bordo, e nós fomos escolhidos, né, para transportar o presidente. Então, conheci o mundo, né, no Air Force One do Brasil, né? Me sentia, eu sou comissário do presidente, né? Então, a minha atividade a bordo era tirar a senhora Ruth Cardoso, caso houvesse um acidente, caso houvesse alguma situação de emergência. O meu papel era tirar a senhora Ruth do avião com segurança, né? Então, nós tínhamos funções bem distintas a bordo do avião. Depois, enfim, depois carreira, né? Fui chefe de equipe internacional, eu fui checador da ANAC. Então, quando entravam novos comissários para ir para o internacional, eu fazia o teste de proficiência técnica, né? Que as pessoas precisam fazer essas provas para poder, então, receber a carteira de voo e tal. Só que o avião estava ficando pequeno demais para mim. E eu acabei fazendo faculdade, Tati, voando, né? Então, a minha formação é em comunicação, eu fiz uma pós em inteligência de mercado pela SPM e voando. Então, eu pegava, faltava muita aula, mas aí ia para a faculdade, estudava de manhã, de tarde, de noite para poder recuperar. Então, foi uma vida bastante, vamos dizer, não é sacrificante, mas foi uma vida difícil, porque dentro do avião você tem tempo, apesar da atividade em voo internacional, você acaba ficando muito tempo sem fazer nada ali, fica só, obviamente, cuidando da segurança e tal dos passageiros, mas não tem muita atividade depois que a luz apaga, né? Atravessa o oceano para ir para a Europa, para outros lugares, o tempo de voo é muito grande. Então, eu estudava, eu acabava fazendo as minhas atividades e estudava. Aí surgiu uma oportunidade, então, para parar de voar e ir para a terra, né? Para trabalhar em terra. Participei de um processo seletivo interno, já como Latam, então a TAM já tinha participado dessa fusão, já como Latam. Eu fui para uma área que chama qualidade de serviços a bordo. Então, eu com a experiência de bordo, com uma experiência acadêmica, eu recebia todas as pesquisas de satisfação dos passageiros, e a gente trabalhava com as áreas de manutenção, poltrona, tudo que era para dentro do avião. A nossa área de qualidade cuidava da satisfação dos clientes, sempre melhorando. Eu sempre com foco em gente, tá? Eu sempre gostei muito de gente. O Fábio é uma pessoa que ele é fascinado pelas pessoas. Eu não consigo... Para mim não há festa, e essa pandemia é uma loucura para mim, né? Porque para mim não há festa se não tiver gente, não há... Não tem comemoração se não tiver pessoas, se eu não puder falar com alguém, se eu não puder tocar em alguém, né? Eu sou muito sinestésico. Então, a partir daí, então comecei a trabalhar em terra. E aí fui para os Estados Unidos fazer uma especialização em liderança pela Universidade de La Verne. E depois eu fui para Harvard. E Harvard, para mim, foi uma... Gente, chique é outra coisa, né? E aí, pertinho. Harvard. Entendeu? Fui Chique é outra coisa. Vai ali para Harvard e já volto, entendeu? E aí eu fui para Harvard. E lá foi muito engraçado, porque quando eu cheguei lá, sabe quando você... É como se viesse um troféu para mim, depois de tudo que eu passei na minha vida, de dificuldade, de aquele troféu que você dá para aquela pessoa que acredita nela. Eu tive a prova de que tudo que você se determina a fazer, você faz. Às vezes o caminho pode ser um caminho mais longo, né? O ser humano ele tem essa necessidade que as coisas aconteçam no seu tempo. E as coisas não acontecem no nosso tempo, né? Então, quando eu cheguei no campus lá, que eu vi aquelas pessoas sentadas com seus laptops da Apple, né? Sentadas no gramado, Wi-Fi em toda a região e tal. Aquelas pessoas assim do mundo inteiro dentro do campus da Harvard. Eu realmente chorei de emoção daquele menino lá do Rio Grande do Sul que
que não tinha... Eu lembro que tinha as excursões da escola e eu nunca ia, porque não tinha dinheiro para ir, né? Minha mãe sempre falava assim, não, você não vai. Ah, é zoológico? Você não vai. Ah, você não vai. Então eu não ia em nada, né? E entendia, porque para mim era muito clara a situação que eu vivia com a minha mãe naquele momento, naquela situação, né? Então, e aí depois eu volto de Harvard e houve uma seleção interna dentro da TAM, de novo, Latam, da qual eu não fui aprovado. E aí foi quando eu conheci o projeto da Rinode. Foi quando uma amiga me mostrou o projeto da Rinode e falou assim, Fábio, a gente vai ficar rico com esse negócio, aquele brilho no olhar, aquela loucura de quem não sabe convidar para o negócio. Então, olha só, exatamente isso que eu ia te perguntar. Você com todo esse currículo, me diz o que te chamou, o que você viu na proposta da empresa, assim, da Rinode? Diga. Acho que o primeiro ponto, Tati, eu acho que até a minha formação acadêmica me ajudou a avaliar o projeto, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu não deixava de ir à oportunidade. Depois eu decidia se eu ia querer ou não, baseado em informação, baseado em quem era Rinode, o que é Rinode, né? Então, não tive preconceito algum, eu sempre fui de cabeça aberta, né? Então, participei desse evento, que foi um evento num hotel. Eu entendi que o projeto da Rinode era consumo de produtos, revenda também, mas muito forte essa coisa do consumo inteligente, do consumir pela metade do preço. E eu fiquei pensando, bom, cabelo eu tenho um pouco ainda, né? Então eu uso shampoo, eu uso sabonete, eu uso creme dental, enfim. Legal, entendi. E aí eu pensei na matemática. Apesar de não ser bom em matemática, o Fábio Lopes não é bom em matemática. Em exatas, eu fujo de exatas, é o necessário, muitas vezes você precisa, mas a atividade que eu atuo hoje, que é uma área comercial, né, precisa, então a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que é preciso fazer, né? Na matemática do multinível, eu entendi essa exponencialidade do negócio, né? De você consumir e trazer um amigo que também vai consumir, que esse amigo também vai trazer outros amigos para consumir e formar um grande mercado consumidor. Foi isso que me chamou a atenção. Quer dizer que se eu tiver 200 pessoas na minha organização simplesmente tomando banho, consumindo shake, produtos incríveis, qualidade inquestionável e tal, eu acho que vou entrar nesse negócio. E aí eu fui estudar, né, Tati? Eu acho que também é um pouco disso, a gente entender o mercado e entender o que você de fato precisa fazer. E sempre ficou claro que os grandes líderes dessa indústria abriram os caminhos para você simplesmente seguir os passos e fazer o que tem que ser feito. Uhum. Em 4 meses, paralelo ao meu trabalho na TAM, 4 meses, então eu cheguei a um título de diamante, que faz parte da carreira dentro da Rinode, 4 meses exatos, com muito trabalho, com muito esforço, com muito movimento. Eu acho que a Rinode, o segredo da Rinode é movimento. Você precisa conversar com as pessoas, você precisa usar os produtos, você precisa ter accountability, né? Que é senso de dono com as coisas. Então, e a empresa te proporciona tudo isso. E aí fiquei louco, fiquei maluco, não dormia mais, né? Chegou um dado momento até no meu casamento. Você falou, que negócio é esse que a gente não dorme mais? Exato. Não, você não dormia mais. Ajudar mais pessoas. E chegou um momento que até no meu casamento, né, teve uma conversa séria. Vem cá, ou eu ou a Rinode, né? E eu tive que responder. Falei, cuidado, porque eu vou responder Rinode. Mas por que isso? Porque o sonho que você busca, né? Ele não é individual. O sonho que você busca é o sonho com a sua esposa, é o sonho com o seu esposo, é o sonho com os seus filhos, é o sonho com a sua mãe, né? Você sonha ir para fora do país, você sonha ter um carro novo, uma casa nova, para que essas pessoas também possam usufruir de tudo isso. Então, eu achei injusta o questionamento, né? Injusto o questionamento. E aí eu segui, enfim, o casamento seguiu também, enfim, até o momento que depois terminou, mas por outros motivos. E aí chegou o momento em que eu trabalhava na TAM até às 18 horas e depois, obviamente, fazia Rinode.
E depois de 5 meses, eu comecei a ganhar bônus na casa dos 10 mil reais, 12 mil reais. E na TAM eu ganhava metade disso, né? Mesmo com todo o currículo que eu E tinha e tal. aí? Eu falei, alguma coisa está errada nesse negócio, eu preciso dar um fim nesse negócio, né? E aí foi quando eu já estava com a decisão tomada de sair, parar de trabalhar na TAM e ficar 100% Rinodê. Eu fui para Porto Alegre num evento lá, tinha uma equipe pequenininha lá, minha irmã, minha família mora lá. E aí eu desci, aí na volta no avião, o Eduardo Fraia, o meu chefe, o meu amigo, meu querido, me senta do meu lado no avião, né? E aí eu peguei e, obviamente, eu gosto de conversar. E o Edu, a Cris, Sandro, eram celebridades para mim, uma vez que eu não tinha contato com eles, né? Imagina, nas convenções, nos eventos, né, Tati? Pessoas incríveis. E eu, assim, olhava para eles como se eu estivesse olhando para, sei lá, para um grande, né, astro de cinema, enfim. E aí o Edu, começamos a conversar, e aí... Quando pousou em Congonhas, ele me deu o cartão dele e falou: preciso conversar com você, eu quero você dentro do corporativo da Rinodê. Olha, caramba! Que aí, responsabilidade, meu amigo! Demais, demais. E aquela visão do Edu, que até hoje impulsiona todos nós, né? A visão do Sandro, a visão do Edu, enfim, falando particularmente de Rinodê, né? E aí eu tomei a decisão, então, conversei com as pessoas do meu time, então, e falei, gente, eu recebi essa proposta por respeito às pessoas também, né, Tati? Quando eu reuni a minha equipe, eu falei, gente, eu recebi um convite para ir para o corporativo da Rinodê. E aqui o Leandro, um querido, meu professor de jazz, eu fazia jazz, eu e minha filha, tá aqui na live, um grande beijo para ele. Que ele falou que quando tem que ser, as coisas acontecem, e de fato acontece mesmo, né? Eu reuni com a minha equipe e eu falei, gente, eu recebi essa proposta, o que vocês acham? Aí eu ouvi do time, azar é seu, porque a gente vai continuar fazendo rede, né? E aí, obviamente, né, por uma questão de ética, eu parei de fazer rede, né, Tati? Não fazia sentido, né? O gerente de vendas fazer rede também, enfim. Totalmente fora de qualquer questão de regra, né, de negócios, enfim. E aí eu comecei minha carreira, então, na Rinodê. Fui para a área de relacionamento, então a gente fez uma super transformação na área de relacionamento, tiramos de um terceiro, trouxemos para dentro da empresa. Naquela época era um momento que precisava fazer isso. Enfim, toda essa experiência e atendimento é uma coisa que sempre, para mim, é algo que dá aquele tesão, né? Desculpa a palavra, mas é aquela coisa de fazer o bem para as pessoas, resolver problemas e tal. E aí depois, obviamente, a estrutura cresceu, veio internacional, precisava trazer novos profissionais com novas ideias, mais tecnologia e tal. E aí eu saio da área de relacionamento, então vou para ficar abaixo do Edu, então como gerente comercial e cuidando com um foco de rede e tal, que é a atividade que eu estou até hoje e que eu sou muito feliz. Sou muito feliz com tudo que aconteceu. E aquele menino pobre lá do Rio Grande do Sul, até esse não tão menino agora, mas com uma vida muito mais realizada, né? Ainda tenho muitas coisas para realizar, mas faria tudo de novo, passaria tudo de novo do que eu passei, né? Eu tenho uma filha adotiva, que é a Ana Carolina, aí Carol Lanes. A Ana é artista, fez novela, enfim, essa mulher sei se eu tô, se a Tati tá corta aí. Acho que a conexão caiu um pouquinho. A Aninha fez Avenida Brasil, ela foi a Ágata em Avenida Brasil, né? Que legal! Então, explodiu a novela, enfim. E esse é o Fábio. Muito top. Você tá me ouvindo? Porque a conexão tinha dado uma caída. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Muito, cara, muito incrível, né? Então, eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta. Porque às vezes a gente a gente tem, o ser humano, né? Tem uma história cada um tem a sua história de vida, né? E você teve uma que você tinha vários motivos para desistir do que você queria.
Você poderia muito bem aceitar o que estava à tua frente ali. Ah, vou aceitar isso aqui. Mas não, você mesmo com as perdas e mesmo com os obstáculos e as dificuldades que você tinha, você tendo aquela questão do alimento que você muito bem falou no início da live. Ou seja, mesmo com isso tudo, como é que você passou por esses obstáculos? O que você sentiu? Qual foi a sensação que você teve quando você atingiu ali? Tipo, cara, eu consegui, velho. Tipo, porque tem gente que às vezes está aqui na live que tá assim, cara, eu não tô conseguindo alcançar os meus objetivos, eu tô passando por uma baita dificuldade. Tem gente que de repente tá passando por uma dificuldade financeira como você passou. E, cara, de onde você tirou força para isso? Porque você não tinha dinheiro. Então, como é que você saiu de um patamar para outro? Que Fábio foi esse? O que você. Entende? Deu para entender a minha pergunta para você? Tem gente aqui que pode estar passando exatamente pelo que você está passando. Então, Sim. tudo é possível ao que crê. Quando você determina o que você quer, e quando você tem um propósito e toma uma decisão daquilo que você quer. Qual é a sensação que você teve quando você conseguiu? E nesse trajeto das suas dificuldades, seus obstáculos, de onde você tirou força? O que você fez para conseguir dia após dia acordar e alcançar os seus objetivos, cara? Sim. Tati, acho que por todas as dificuldades que eu passei na minha vida, obviamente não dá para entrar muito em detalhes, porque senão nós ficaríamos numa live aqui de 3 horas, né? Mas existem momentos da minha vida que foram momentos muito difíceis, né? Foram momentos, para você ter uma ideia, quando eu perdi uma irmã, eu tinha uma irmã com esclerose múltipla e ela não caminhava, enfim. E essa minha irmã, ela faleceu quando eu tinha, se eu não me engano, acho que uns 9 ou 10 anos de idade. E naquela época, era eu e a minha mãe, né? Eu tinha uma minha outra irmã, Ana Paula, que também já trabalhava, enfim, a gente já tinha que ajudar em casa. E eu lembro que quando eu fui ao hospital com a minha mãe, depois da notícia que essa minha irmã tinha falecido, essa minha irmã tinha, na época que ela faleceu, 33 anos, né? Ela faleceu com 33 anos. Ela já tinha filhos, ela era casada, inclusive. E eu lembro que eu fui com a minha mãe no hospital e a minha mãe com uma sacola de roupas. Ela simplesmente falou para mim, Fábio, vai lá e vista a sua irmã. Então, assim, uma criança de 10 anos de idade entra numa sala de necrotério para arrumar o corpo de uma pessoa para poder ser enterrada. E uma pessoa que eu tinha, obviamente, amor, carinho, né? Então, tanto que eu não gosto de flor, o Fábio Lopes não gosta de flor. O cheiro da flor me lembra algumas coisas de Você perda. ficou ancorado, a flor ancorou em Isso. você. Então, assim, foram pequenos traumas, mas o que isso tem a ver com a pergunta que você me fez, né? Eu me tornei uma pessoa um pouco, não é prática, mas eu me tornei uma pessoa mais objetiva, eu acho. Porque naquele momento, ou eu vestia ou eu vestia. Ou eu pegava no braço que já estava gelado, botava a roupa, ou eu saía chorando dali. E a minha mãe, de novo, a minha mãe sempre foi algo que eu não tenho como te explicar a minha relação com a minha mãe, né? O que ela representa para mim. Então eu tinha que ajudar ela. Ela tinha que resolver outras coisas enquanto eu resolvia uma, né? Então, isso na minha vida, até na minha saída do Rio Grande do Sul para São Paulo, onde eu não virei as costas, eu segui reto, né? E eu falava assim para mim mesmo, eu só volto para o Rio Grande do Sul a bordo de um avião, já como comissário, para poder dar uma condição melhor para minha mãe, para poder dar uma vida melhor. Então, quando você tem um desejo, e aí todas as pessoas que estão assistindo têm um objetivo muito claro, você precisa acreditar que vai dar certo. Só que você não pode deixar de também olhar aquilo que você deseja com o caminho que você precisa seguir. Então, assim, não adianta o Fábio querer ser um médico. Não, eu vou ser um médico. Se, no mínimo, eu não me esforçar, não estudar, não for para uma faculdade, não ler o que tem que ler, enfim, não participar de congresso que tem que participar. Então, é o que eu falo muito para a rede de distribuidores hoje da Rinode, né? Não adianta você chegar num patamar que você deseja se você não quer fazer minimamente aquilo que é necessário fazer. Então, quando eu quis ir para o voo e eu sabia que o inglês era meu grande gap, né? Minha grande dificuldade,
Eu falei, não tem como fugir, eu tenho que estudar inglês e acabou. Não tem que ficar, né? Então, eu detesto aquelas pessoas, não é que eu detesto a pessoa, eu detesto o comportamento da muleta, daquelas pessoas que sempre acham o mais. Ah, mas eu não consigo, ah, mas eu não posso. Ah, eu tenho que estudar inglês, mas eu não tenho dinheiro. Gente, hoje tem cursos online de graça. Hoje, então assim, as pessoas que dão muitas desculpas, tem um livro incrível que chama No Excuses, que é ótimo. Tem no Amazon para comprar, enfim. Que não tem que dar desculpa. E eu nunca dei desculpa do fato de eu estar sem a minha mãe, do fato de eu estar longe da minha casa, do fato de eu estar sozinho nessa caminhada, enfim. Então, nunca dei desculpa. Eu sempre olhei bom, eu quero chegar no B. Eu estou aqui no A. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Então, por mais que seja mais dificuldade que eu vá encontrar, ou até mesmo a gente sabe, e eu acredito muito que alguns obstáculos acontecem na vida da gente, Tati, para te provar. Para provar se realmente é aquilo que você quer. Né? Então eu falo que eu sou água que desce a ladeira e quando encontra a rocha, ela faz o contorno. Pode ter uma rocha gigantesca, mas eu vou fazer o Vai embora. contorno. Não tem jeito. Né? Ninguém me segura. Né? Então, eu estava fazendo alguns testes até atualmente, assim, testes esses testes DISC, para entender um pouquinho o comportamento profissional, né? E apareceu muito isso, né? De que os obstáculos que aparecem no meu caminho, eles são contornados, não tem nada que me segure, né? Então, isso é muito do meu perfil, né? De realmente não dar desculpas. Então, acho que para as pessoas que estão nos assistindo, se as pessoas têm uma meta muito bem definida, não coloque muros, né? Coloque pontes, crie pontes, né? Porque se você olhar algo como um muro, se eu vou chegar ali, vou bater e não vou conseguir voltar, olhar a vida pelo retrovisor. E eu nunca, na verdade, nunca tive retrovisor na minha vida. Obviamente, olhar para trás e ver os teus valores, olhar a tua crença, olhar a tua base familiar, saber de onde você veio, né? Então, eu morava na Coab, no Rio Grande do Sul. Eu morava num conjunto habitacional simples, humilde. Então, isso me traz para a minha vida atual hoje uma vida que, se eu tiver vontade de comer algo bacana, eu vou comer. Se eu achar que é muito caro, eu não vou. Se dinheiro não aceita desaforo. Então, não é pelo fato de você ter uma vida um pouquinho melhor que você vai esquecer quem você é, né? Eu lembro que o pai da Gisele Bündchen, foi alguma entrevista que fizeram com ele e ele falou para ela, né? O dia que a Gisele esquecer quem ela é, de onde ela veio, ela deixa de ser quem ela é, né? Então acho que por isso que também a Gisele tem esse sucesso que ela tem, enfim, porque é a nossa raiz, né, Tati? Eu acho que a gente não pode deixar de esquecer quem somos, né? Porque o teu percurso, o teu caminho não é o que define quem você é, né? O que define quem você é o que aconteceu como toda a sua base familiar, né? Como toda a sua estrutura familiar, né? Então, para mim isso é muito claro. Para mim isso é muito claro. E eu sou mega refratário de pessoas que não têm um propósito na vida, fúteis, que acham que as coisas materiais são as coisas que são colocadas em primeiro plano. Então, eu me afasto um pouco dessas pessoas, né? Eu não consigo conviver muito bem com elas. É aquilo que você falou da ponte, né? Eu lembrei da dona Adelaide, que ela fala que é para passar pela ponte e quebra ela, para você não ter para voltar mais. Exato. Ela fala isso, né? Exato. Ela fala, atravessa, minha amiga. Depois tu quebra a ponte para não ter para voltar. Explode ela. Explode, detona. Quem acabou não tem mais volta. É só para frente agora. Né? Exatamente. Isso? E no meio dessa pandemia, meu amigo, quem está aqui, às vezes está na dúvida, não sabe o que fazer. A gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, não tem mais aquele trabalho, não tem... enfim, tem gente que está em casa, não sabe o que fazer e às vezes fica até com receio de mesmo falam que é crise, né? E estão com medo de investir, né? O que você diria para essas pessoas? Você acredita que no meio da pandemia
tem possibilidade de empreender? Você acredita que é Eu, possível empreender? Qual é a sua visão com, sobre isso? com absoluta certeza, Tati. Eu acho que aquelas empresas que estavam tecnologicamente preparadas, né? O digital veio para ficar. A gente não faz nada sem os nossos aparelhos, né? A gente está aqui com um monte de gente assistindo a gente em qualquer lugar do mundo, né? Tendo aí, ouvindo o nosso bate-papo e tal. Então, eu acredito sim. Até os próprios resultados da companhia hoje, né? A Rinode está batendo recorde mês a mês, né? Nós tínhamos uma previsão em março, quando começaram os lockdowns, quando começaram toda a questão dos home offices e tal, nós tínhamos previsão de queda de 70% do faturamento. E a gente foi pego de surpresa quando a gente viu que abril começou a ver números que a gente não esperava. Maio, junho, pra você ter uma ideia, o faturamento de junho a gente superou o faturamento que nós tivemos em dezembro de 2018. Então, foi o maior faturamento do período, né? Então, e o que trouxe isso, né? As pessoas em casa, Tati, a gente tem plataformas, por exemplo, o nosso próprio e-commerce, né? Que você consegue trabalhar de forma digital, de forma segura. A empresa tem toda a atividade logística, tributária, para entregar um produto. O que você tem que fazer é mandar um link para as pessoas, para que elas conheçam a sua loja virtual, conheçam o seu negócio, né? Fora a apresentação do próprio plano de marketing, o plano de negócios, que hoje todo mundo faz de forma digital. Então, eu acredito sim, e nós temos muitas pessoas hoje no Brasil todo, que estão ganhando média de 4 mil, 5 mil reais já com vendas através da plataforma digital. Então, assim, de novo, né? Se você tomar a decisão de fazer e realmente buscar, mesmo com pandemia, as franquias também acabaram se adequando a um delivery e tal. Então, a gente acredita muito, sim, né? Como se você olhar toda a indústria, né? Toda esse ecossistema de negócios, as pessoas têm falado que não sabem se realmente nós, né, que decidimos fazer trabalhar no tradicional, se a gente vai voltar presencialmente para as empresas. Hoje os grandes empresários, os CEOs, discutem isso, né? Que a gente vai trabalhar a produtividade, sem dúvida, ela é gigantesca. A gente trabalha acho que com muito mais foco. Obviamente, você precisa gerenciar tempo para você almoçar, para você ter a sua vida própria também, de fazer as suas coisas, mas a pergunta que você me fez, se dá para fazer negócios hoje em casa, dá, e dá para ganhar muito dinheiro, sim. Né? Basta você, obviamente, procurar a empresa correta e o canal correto para você, obviamente, desenvolver o seu negócio. Eu vou aproveitar que você é um cara que saca pra caramba de vendas. A gente não pode dar mole na live de estar falando com uma pessoa que estava em Harvard, né? E o cara é simplesmente um gerente de vendas. Qual é a técnica que você diria para as pessoas que têm dificuldade de vender, digamos assim? Tem gente que tem trava, né, meu amigo, de vendas. Você tem alguma orientação? Às vezes a pessoa uma fala, de repente, não sei, um conselho. Não necessariamente como a pessoa faz para vender, não. Eu digo travas. Como é que você fez? Porque um dia provavelmente, você é um cara que você não tinha habilidade para vender. Então, você foi, com o decorrer do tempo, ganhando a habilidade, acredito eu, por conta da sua história de vida, uma necessidade, você foi e aprendeu. Como? Sim. Me diz aí. Então, a minha história com a venda, ela começou com 8 anos de idade. Né? Como Quando eu comecei a desenvolver as habilidades de vendedor. Né? Olha só! A minha mãe, até por conta do falecimento do meu pai, né? A minha mãe, a gente tinha que fazer alguma coisa para sobreviver, né, Tati? Então, a minha mãe fazia rapaduras de doce de leite. Então, ela fazia lá... fazia a rapadura, e aí tinha lá uma travessa, e ela cortava os 40 pedaços, né? Eu lembro que eram 40 pedacinhos, e aí ela falava assim, ó, 40 pedaços, você vai vender a R$1, você tem que me trazer R$40. E aí eu colocava como é que chama? Um guardanapo, né? Um guardanapo de pano e tal, para cobrir, e ia
porta a porta. Falar, gostaria de comprar a rapadura da minha mãe e tal, tal, tal. Rapaz! Assim, sem técnica alguma, né? Nossa. Só que aí eu comecei a perceber que as pessoas... Como é que as pessoas vão saber que a rapadura da minha mãe... Lá no Sul a gente chama rapadura. Aqui, acho que no Rio ou São Paulo é doce de leite, né? Como que as pessoas vão conhecer a rapadura da minha mãe se elas não experimentarem? Então, num outro dia, minha mãe fez e eu peguei uma rapadura e cortei em pedacinhos. Então, eu deixava a pessoa degustar. Falei, ó, experimenta aí, se você gostar, você já é uma compra. E aí começaram técnica. Exato, é a técnica da experimentação. E aí as pessoas começaram, Tati, a encomendar. Então encomendavam 100, encomendavam 200, encomendavam 50. E a gente conseguiu aí crescer, não, mas a gente conseguiu aumentar o orçamento da casa através disso. A minha mãe me deu um puxão de orelha quando eu cheguei com R$ 39. Ela falou, cadê a outra? Aí eu falei, não, a outra eu fiz de degustação, calma, né? Minha mãe é muito rígida e tal. Mãe, esqueci de contar essa parte que eu tô com a degustaçãozinha aqui. Mas vai pra mais. Mas era uma técnica. Então, hoje o que eu vejo assim, na Rinodê, por exemplo, a gente precisa criar um vínculo emocional na hora da venda, né? Por exemplo, eu estou vendo você super maquiada e você sempre faz as suas lives super maquiada, né? Você tá linda, parabéns. É Diesel. Ótima. 100% A melhor. Então, Tati, as pessoas primeiro, acho que o primeiro ponto de gerar o encantamento é você ser produto do produto. A gente sempre fala isso, né? Ser produto do produto. Então, a partir do momento que você usa o seu perfume e você está na rua e você abraça um amigo, abraça uma amiga, é inevitável, né? Os perfumes da Rinodê, feito tanto pela Robertet quanto pela Firmenich, são casas de essência centenárias, né? Enfim, eles são perfumes incríveis, né? Um grande beijo aí para o Alessandro, para a Mel, toda a equipe de produtos da Rinodê, que se preocupam demais em trazer o que tem de melhor. Então, as pessoas, puta, Fábio, que cheiro é esse? Aí você fala, né? Aí você começa a gerar aquele encantamento, começa a gerar aquele desejo. A venda, eu sempre falo isso, que é você, o vendedor, que define qual produto que eu quero que você compre. Não é você que vai falar assim, eu quero a base. Não, calma. Você vai usar a base com esse negócio, com mais um corretivo, com mais o rímel. Então, você prepara tudo isso. Então, as travas que existem hoje no processo de venda é muito medo do não, às vezes. Muitas vezes é o medo do não, né? Porque a partir do momento que você tá, como eu falei, você tá maquiada, né? As mulheres, elas têm uma tendência, elas são um pouquinho mais curiosas que os homens, né? Então elas vão olhar e falar, que rímel é esse? E sem nem te conhecer, né? Em qualquer lugar que você vá, né? Que batom é esse aí? Que batom é esse, né? Então, exato. E se você não tem, por exemplo, esses produtos que você está usando no seu rosto... rapidinho. Só pontuar um negócio. Tem uma essênciazinha própria, um perfuminho, né? Desculpa aí. Tem. A única do Brasil que tem a essência própria. Dá licença aí, Exato. cheirinho na maquiagem. Tem cheirinho na maquiagem. Então, isso que você falou é uma técnica de venda, né? Sim, você lógico. busca a curiosidade da pessoa quando você fala de ácido hialurônico, né? Hoje a Rinodê traz tecnologia de ponta para os produtos, ou seja, questionável, né? Acho que, enfim. Mas essa relação da venda tem uma relação emocional, né, Tati? Eu acho que o bom vendedor, ele ouve mais do que fala, né? O bom vendedor, ele faz aquela anamnese, né? Ele faz aquele questionário. Mas como é que você tá? Você tá bem? Vem cá, me conta. Você tá desempregada? Não. Vai ouvindo, né? Vai ouvindo e tal. E aí você dá o remédio correto para a pessoa. Quando termina esse bate-papo, tudo como você ouvir, né? Porque a venda, produtos
são produtos. Se você não levar esse vínculo emocional, né, as pessoas usam perfume para ficarem mais cheirosas, para as pessoas perceberem, para você se sentir bem. As pessoas usam maquiagem para ficarem mais bonitas, para se sentir melhor, sentir aquele poder, né, de que, putz, hoje eu estou me sentindo poderoso, poderosa, né? Então, eu estou usando um shake porque eu quero emagrecer, eu estou usando não sei o quê porque eu quero ficar com a pele boa, porque a gente é o nosso maior patrimônio. Eu acho que até está no título da nossa live, né? Nós somos o nosso maior patrimônio. Eu ia perguntar isso agora. Fale sobre o patrimônio agora. E aí? Vamos lá. Então, para a gente concluir a venda, gente, vender nada mais é que você usar algumas competências básicas. Influenciar, né? Então, usar muita influência, usar persuasão. E a gente faz isso todos os dias. Você quer ir assistir um filme, a outra pessoa que está com você quer assistir outro. O que você faz? Você influencia. Não, mas esse filme a gente assiste depois, vamos assistir esse agora. Então, você cria aquela cobertura para aquilo que você quer. Então, venda é uma relação de muita paixão, é uma relação de estratégia, uma relação de entender para quem você vende, o que você vende para aquela pessoa. E falar agora falando um pouquinho de ser o seu maior patrimônio, né? Eu vejo muito isso no dia a dia, né, do meu trabalho e da minha atividade com as pessoas, né? Se você não se cuida, se você não se prepara, o que deixar para as outras pessoas como um legado, né? Eu estou lendo um livro do Cortella, que é Qual é a Tua Obra? É um livro pequenininho, mas bastante interessante. Então, o que deixar para as pessoas, né? Quando a gente fala de ser o seu maior patrimônio, é cuidar de você, né? É chegar no momento, como a gente falou no início da live, né? De abrir aquela gaveta e tirar tudo ali de dentro, né? De você olhar com carinho. A gente tem, né, Tati, muitos traumas. Eu, sobretudo, em toda a minha vida, né? Coisas muito difíceis aconteceram na minha vida e tal, e eu nunca desisti. Mas quando você começa a deixar as coisas de lado, chega uma hora que isso pesa, né? Que você carrega o mundo nas suas costas. E chega uma hora que você tem que, sabe? Isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui é sua responsabilidade. Esse é o momento para eu viver os meus temores, né? As minhas sombras. Eu falo que todos nós temos as nossas sombras, né? De deitar a cabeça no travesseiro e pensar assim, putz, por que eu falei aquilo? Aquilo não foi legal. Por que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Não foi bom. Então, essas sombras, elas precisam ser administradas para realmente você cuidar do seu patrimônio, que é você, né? O seu corpo é a sua fortaleza, né? Eu falo que a gente nasce sozinho e morre sozinho, né? Então, só que nesse percurso de vida entre nascer e morrer, o que você está fazendo para você, né? De bom para você? Porque a gente tem a tendência de cuidar do filho, de cuidar do marido, de cuidar da esposa, de cuidar da empresa. E aí você esquece, às vezes, do que você gosta, você esquece de quem você é, você esquece que você não gosta, não quer dormir o dia inteiro, que você quer correr na rua, E aí vem uma explosão de coisas. Esquece de ficar com você um pouquinho, né? Você com você mesma só um pouquinho, né? Sozinho. Ser a sua melhor companhia, né? Ser a sua melhor companhia, né? Então, acho que falando de ser seu maior patrimônio, acho que é isso. É tornar você mesmo a sua melhor companhia, o seu melhor amigo, o seu melhor tudo para você, né? Então é isso. E aí você tendo essa conexão com você mesmo, você consegue tomar decisões melhores, mais claras, né? Deixa eu fazer perguntas rápidas. Oi? Perdão? Total, não, só falei total, é isso mesmo. Show. Vamos lá. A gente sabe, gente, ó, todo final de live a gente faz uma perguntinha engraçada, né? Então, assim, diz pra gente aí, qual foi o maior mico que você já pagou na vida? Conta pra gente. Você acha que era só isso? Não. Olha, eu vou te falar assim, que a gente... na Rinodê... Não fica vermelho, não. Conta pra gente aí. Eu já fiquei vermelho. Na Rinodê, a gente, em eventos, né? Obviamente, eventos presenciais, a
acontecem coisas nos bastidores que são realmente incríveis e que ninguém percebe. Mas isso é ótimo, isso é a magia do sucesso dos nossos eventos. Mas o maior mico, na verdade, acho que eu produzi, que eu passei, né? Foi na TAM, não foi nem na Rinodê, né? O então ministro da Fazenda na época, o Henrique Meirelles, ele viajava sempre com um aparelho, um respirador, né? Então a gente preparava o avião todo e tal para ele ter esse Eu já tô respirador. rindo aqui. E aí, na época eu trabalhava na primeira classe, né? Na classe que ele estava viajando e tal. E ele estava deitado na poltrona com um edredom e tal, nas pernas, enfim. E eu fui para conversar com ele. E aí eu fiquei parado, né? Foi bem na semana que saiu uma revista, eu não esqueço porque foi o meu maior mico, né? Que saiu uma revista que era Brasil Takes Off, que era uma capa da The Economist, com o Cristo Redentor decolando, que foi o boom da economia no Brasil. Oi, Meire. Tá, obrigada. Ô, rapaz, olha ele aí. Deixa eu aumentar aqui. Que honra ter você aqui nessa live, rapaz. Boa noite, Tati. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Meu Deus, gente, vocês não estão entendendo. Eu fiquei muito ansiosa por essa live. Para mim é uma honra ter você aqui, de verdade. Gratidão por você ter arranjado um tempinho na tua agenda, que eu sei que é muito corrido. Graças a Deus que está corrido, né? Mas você, cara, muito pronto, foi lá. Não, Tati, vou dar um jeito aqui. Então, muito obrigada, de verdade mesmo, tá? Você ter aceitado. Obrigado você, Tati. Obrigado você. A primeira live, na verdade, que eu faço sendo entrevistado, né? Então, essa é a primeira. Você foi a grande percussora de toda essa história agora da minha vida digital, né? Que top, que top. Deixa eu botar aqui. Poxa, que bom. Então, vamos lá. Para a gente poder acelerar logo, para a gente saber mais quem é você. Então, vamos começar quem é Fábio Lopes. Conta pra gente. Você acha que a nossa live é bobeira, né? Não, fala aí, pessoal. Né? Não. Quem é você? Bom, Tati, sempre, acho que você como psicóloga, né? Sempre falar de si mesmo, às vezes é algo muito obscuro, né? Às vezes você se empenha tanto no dia a dia, se empenha tanto no seu trabalho, na sua vida pessoal, que muitas vezes você acaba deixando você naquela gaveta e aí depois você abre e tal. Então, falar de mim mesmo, né? Não é tão fácil, né? Eu venho de uma família bastante pobre no Rio Grande do Sul, então ajudei minha mãe desde o início. Meu pai faleceu muito cedo, então a gente teve que se virar, né? A gente teve que botar as coisas no trilho, né? A vida no trilho. Então, mas eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui muito sonhador, eu sempre fui muito, sempre buscava o lado bom das coisas, né? Então o Fábio é uma pessoa muito otimista. Eu acredito demais que as coisas sempre têm um lado bom. Sou extremamente chato com as coisas que são corretas, né? Então não jogo papel no chão, fico bravo com quem joga. Então eu sou uma pessoa que tem valores muito fortes, né? E que a vida que me ensinou, porque eu saí de casa muito cedo também. Eu saí do Rio Grande do Sul, vim para São Paulo. Quando eu entrei na aviação, na verdade, passei por um período de adaptação em São Paulo. Enfim, queria ser comissário de bordo, queria ser tripulante, mas tinha toda aquela dificuldade do idioma, de falar o inglês, porque até então estudei em colégios públicos, né, a vida toda. Venho para São Paulo com 19 anos para fazer o curso de comissário de bordo. E aí toda aquela luta, né, aquela busca para você conquistar a família toda no Sul. Minha mãe sempre foi algo que para mim era algo muito importante. Minha mãe faleceu há 4 anos atrás,
mas a minha mãe era o meu motivo de tudo. Minha mãe era o meu motivo de estudar, era o meu motivo de não entrar em drogas. Minha mãe era o motivo de toda essa minha conduta ética que eu trago até hoje, né? Então, chego em São Paulo morando de favor na casa de amigos. Comecei a trabalhar como despachante, então carregava as malas para dentro do avião. Obviamente, antes disso, trabalhei em outras atividades para poder se sustentar em São Paulo. Dentro da TAM, depois que eu passei no teste de inglês, que o vice-presidente, essa história é muito bacana, viu, Tati? Eu queria muito voar, né? Eu queria muito ser comissário, então trabalhava carregando mala todos os dias. E aí teve um dia, eu sempre fui muito audacioso. Fábio Lopes é audacioso, ele é destemido. E eu fui na sala do vice-presidente da TAM, que na época era o Luiz Eduardo Falco, que hoje até é presidente da CVC. Um cara fantástico, um cara com uma visão de negócios, um empresário fantástico. E ele era um cara muito temido, as pessoas tinham medo do Falco, né? E aí eu fui na sala dele, esperei ele chegar e falei, Falco, eu quero voar, eu quero ser comissário de bordo, né? Daí ele falou, mas o que falta para você? Eu falei, falta o inglês, eu não falo inglês. Então eu vou para os testes, eu faço a seleção, mas eu não passo. Aí ele falou assim, o problema é esse? Eu falei, o problema é esse. Aí ele pegou o telefone, ligou para uma escola de inglês e me pagou o curso de inglês. Ele me pagou o curso completo de inglês. E a partir dali, eu não saía da escola de inglês. Eu trabalhava na TAM das 6 da manhã às 11 da manhã, como despachante de voo. Pra você ter uma ideia, eu ganhava, acho que na época, R$ 500 e eu pagava o aluguel onde eu morava, que era um porão mesmo, eu não enxergava a luz do sol, era um porãozinho. Gente, que história! Sobrava de verdade, Tati, R$ 50 era o que sobrava para mim. E os pilotos, na época da TAM Jatos Executivos, que era a empresa da qual eu trabalhava, eles faziam esses voos com grandes artistas, né? São Paulo-Rio, São Paulo-Curitiba, e sobravam as comidas, que a gente chama de catering, né? Sobrava o catering, e eles falavam assim, vamos levar para o Lopes, que o Lopes precisa estudar inglês, vamos levar para ele. Então, eu me alimentei durante praticamente 6 meses com comida de avião que sobrava dos outros, né? Então, eles juntavam. Obviamente, não era resto de comida, sobrava lá uma fruta, alguma coisa, eles traziam para mim. E eu comia rápido e já ia para aula de inglês. Teve momentos, Tati, e aí depois acho que é legal falar sobre um caminho árduo para o sucesso, né? Teve momentos que eu ficava na escola de inglês até às 11 horas da noite e a dona da escola falou assim, Fábio, chega, vai para casa, você já estudou, porque eu ficava ouvindo os áudios, né? O dia inteiro no laboratório e tal. Aproveitava todo aquele momento. Em 7 meses, eu fiz a prova oficial e aí eu passei. E então eu fui para dentro do avião, né? Aí vida transformada, ganhava quase 10 vezes mais do que eu ganhava trabalhando como despachante de voo. E o Falco, no dia da minha formatura, que os comissários eles fazem uma formatura e tal, ele falou assim, Fábio, eu poderia ter te colocado no avião no dia seguinte, porque eu sou vice-presidente, eu poderia ter te colocado, mas eu queria ter absoluta certeza que você iria buscar, através do seu esforço, através da sua dedicação, o resultado. Então, a gente vê muito na vida como um todo, né, Tati? Aquela coisa de, até para os nossos filhos, né? Dar o peixe, né? Aquela frase padrão, né? Dar o peixe ao invés de ensinar a pescar. E as pessoas que têm sucesso, elas pegam a sua vara, pegam o seu anzol, vão lá, a sua isca e tentam, até pescar o peixe grande, né? Então, enfim, aí começou minha carreira de tripulante, né? De comissário de bordo. Foi uma carreira incrível. Em 2000, a TAM foi escolhida para transportar o Fernando Henrique Cardoso, que era então o nosso presidente. E eu fiz parte dessa comitiva presidencial, então nós éramos, acho que, em 26 comissários de bordo, e nós fomos escolhidos, né, para transportar o presidente. Então conheci o mundo
né, no Air Force One do Brasil, né? Me sentia, puta, eu sou o comissário do presidente, né? Então, a minha atividade a bordo era tirar a senhora Ruth Cardoso, caso houvesse um acidente, caso houvesse alguma situação de emergência, o meu papel era tirar a senhora Ruth do avião com segurança, né? Então, nós tínhamos funções bem distintas a bordo do avião. Depois, enfim, depois carreira, né? Fui chefe de equipe internacional, eu fui checador da ANAC, então quando entravam novos comissários para ir para o internacional, eu fazia o teste de proficiência técnica, né? Que as pessoas precisam fazer essas provas para poder, então, receber a carteira de voo e tal. Só que o avião estava ficando pequeno demais para mim. E eu acabei fazendo faculdade, Tati, voando, né? Então, a minha formação é em comunicação, eu fiz uma pós em inteligência de mercado pela SPM e voando. Então, eu pegava, faltava muita aula, mas aí ia para a faculdade, estudava de manhã, de tarde, de noite para poder recuperar. Então, foi uma vida bastante, vamos dizer, não é sacrificante, mas foi uma vida difícil, porque dentro do avião você tem tempo, apesar da atividade em voo internacional, você acaba ficando muito tempo sem fazer nada ali, fica só, obviamente, cuidando da segurança e tal dos passageiros, mas não tem muita atividade depois que a luz apaga, né? Atravessa o oceano para ir para a Europa, para outros lugares, o tempo de voo é muito grande. Então, eu estudava, eu acabava fazendo as minhas atividades e estudava. Aí surgiu uma oportunidade, então, para parar de voar e ir para a terra, né? Para trabalhar em terra. Participei de um processo seletivo interno, já como Latam, então a TAM já tinha participado dessa fusão, já como Latam. Eu fui para uma área que chama qualidade de serviços a bordo, então eu com a experiência de bordo, com uma experiência acadêmica, eu recebia todas as pesquisas de satisfação dos passageiros e a gente trabalhava com as áreas de manutenção, poltrona, tudo que era para dentro do avião. A nossa área de qualidade cuidava da satisfação dos clientes, sempre melhorando, eu sempre com foco em gente, tá? Eu sempre gostei muito de gente. O Fábio é uma pessoa que ele é fascinada pelas pessoas. Eu não consigo, para mim não há festa, e essa pandemia é uma loucura para mim, né? Porque para mim não há festa se não tiver gente, não tem comemoração se não tiver pessoas, se eu não puder falar com alguém, se eu não puder tocar em alguém, né? Eu sou muito sinestésico, então a partir daí, então comecei a trabalhar em terra. E aí fui para os Estados Unidos fazer uma especialização em liderança pela Universidade de La Verne. E depois eu fui para Harvard. E Harvard, para mim, foi uma... Gente, chique é outra coisa, né? E ali pertinho. Harvard. Entendeu? Chique é outra coisa. Vai ali para Harvard e já volto, entendeu? E aí eu fui para Harvard. E lá foi muito engraçado, porque quando eu cheguei lá, sabe quando você... É como se viesse um troféu para mim, depois de tudo que eu passei na minha vida, de dificuldade, de aquele troféu que você dá para aquela pessoa que acredita nela. Eu tive a prova de que tudo que você se determina a fazer, você faz. Às vezes o caminho pode ser um caminho mais longo, né? O ser humano ele tem essa necessidade que as coisas aconteçam no seu tempo. E as coisas não acontecem no nosso tempo, né? Então, quando eu cheguei no campus lá, que eu vi aquelas pessoas sentadas com seus laptops da Apple, né? Sentadas no gramado, Wi-Fi em toda a região e tal, aquelas pessoas assim do mundo inteiro dentro do campus da Harvard, eu realmente chorei de emoção daquele menino lá do Rio Grande do Sul que não tinha... Eu lembro que tinha as excursões da escola e eu nunca ia, porque não tinha dinheiro para ir, né? Minha mãe sempre falava assim, não, você não vai. Ah, é zoológico? Você não vai. Ah, você não vai. Então, eu não ia em nada, né? E entendia, porque para mim era muito clara a situação que eu vivia com a minha mãe naquele momento, naquela situação, né? Então, e aí depois eu volto de Harvard e houve uma seleção interna dentro da TAM, de novo, Latam, da qual eu não fui aprovado.
E aí foi quando eu conheci o projeto da Rinode. Foi quando uma amiga me mostrou o projeto da Rinode e falou assim, Fábio, a gente vai ficar rico com esse negócio, aquele brilho no olhar, aquela loucura de quem não sabe convidar para o negócio. Então, olha só, exatamente isso que eu ia te perguntar. Você com todo esse currículo, me diz o que que te chamou, o que que você viu na proposta da empresa, assim, da Rinode? Diga. Acho que o primeiro ponto, Tati, eu acho que até a minha formação acadêmica me ajudou a avaliar o projeto, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu não deixava de ir à oportunidade. Depois eu decidia se eu ia querer ou não, baseado em informação, baseado em quem era Rinode, o que é Rinode, né? Então, não tive preconceito algum, eu sempre fui de cabeça aberta, né? Então, participei desse evento, que foi um evento num hotel. Eu entendi que o projeto da Rinode era consumo de produtos, revenda também, mas muito forte essa coisa do consumo inteligente, do consumir pela metade do preço. E eu fiquei pensando, bom, cabelo eu tenho um pouco ainda, né? Então eu uso shampoo, eu uso sabonete, eu uso creme dental, enfim. Legal, entendi. E aí eu pensei na matemática. Apesar de não ser bom em matemática, o Fábio Lopes não é bom em matemática. Em exatas, eu fujo de exatas, é o necessário, muitas vezes você precisa, mas a atividade que eu atuo hoje, que é uma área comercial, né, precisa, então a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que é preciso fazer, né? Na matemática do multinível, eu entendi essa exponencialidade do negócio, né? De você consumir e trazer um amigo que também vai consumir, que esse amigo também vai trazer outros amigos para consumir e formar um grande mercado consumidor. Foi isso que me chamou a atenção. Quer dizer que se eu tiver 200 pessoas na minha organização simplesmente tomando banho, consumindo shake, produtos incríveis, qualidade inquestionável e tal, eu acho que vou entrar nesse negócio. E aí eu fui estudar, né, Tati? Eu acho que também é um pouco disso, a gente entender o mercado e entender o que você de fato precisa fazer. E sempre ficou claro que os grandes líderes dessa indústria abriram os caminhos para você simplesmente seguir os passos e fazer o que tem que ser feito. Uhum. Em 4 meses, paralelo ao meu trabalho na TAM, 4 meses, então eu cheguei a um título de diamante, que faz parte da carreira dentro da Rinode, 4 meses exatos, com muito trabalho, com muito esforço, com muito movimento. Eu acho que a Rinode, o segredo da Rinode é movimento. Você precisa conversar com as pessoas, você precisa usar os produtos, você precisa ter accountability, né, que é senso de dono com as coisas. Então, e a empresa te proporciona tudo isso. E aí fiquei louco, fiquei maluco, não dormia mais, né? Chegou um dado momento até no meu casamento. Você falou, que né? negócio é esse que a gente não dorme mais? Exato. Não, você não dormia mais. Ajudar mais pessoas. E chegou um momento que até no meu casamento, né, teve uma conversa séria. Vem cá, ou eu ou a Rinode, né? E eu tive que responder. Falei, cuidado, porque eu vou responder Rinode. Mas por que isso? Porque o sonho que você busca, né? Ele não é individual. O sonho que você busca é o sonho com a sua esposa, é o sonho com o seu esposo, é o sonho com os seus filhos, é o sonho com a sua mãe, né? Você sonha ir para fora do país, você sonha ter um carro novo, uma casa nova, para que essas pessoas também possam usufruir de tudo isso. Então, eu achei injusta o questionamento, né? Injusto o questionamento. E aí eu segui, enfim, o casamento seguiu também, enfim, até o momento que depois terminou, mas por outros motivos. E aí chegou o momento em que eu trabalhava na TAM até às 18 horas e depois, obviamente, fazia Rinode. E depois de 5 meses, eu comecei a ganhar bônus na casa dos 10 mil reais, 12 mil reais. E na TAM eu ganhava metade disso, né? Mesmo com todo o currículo que eu tinha. E aí? Eu falei, alguma coisa está errada nesse negócio, eu preciso dar um fim nesse negócio, né? E aí foi quando eu já estava com a decisão tomada de sair, parar de trabalhar na TAM e ficar 100% Rinode. Eu fui para Porto Alegre num evento lá, tinha uma equipe pequenininha lá, minha irmã, minha família mora lá.
E aí eu desci, aí na volta no avião, o Eduardo Fraia, o meu chefe, o meu amigo, meu querido, me senta do meu lado no avião, né? E aí eu peguei e, obviamente, eu gosto de conversar. E o Edu, a Cris, Sandro, eram celebridades para mim, uma vez que eu não tinha contato com eles, né? Imagina, nas convenções, nos eventos, né, Tati? Pessoas incríveis. E eu, assim, olhava para eles como se eu estivesse olhando para, sei lá, para um grande, né, astro de cinema, enfim. E aí o Edu, começamos a conversar, e aí... Quando pousou em Congonhas, ele me deu o cartão dele e falou: preciso conversar com você, eu quero você dentro do corporativo da Rinode. Olha, caramba! Que E aí, responsabilidade, meu amigo! Demais, demais. E aquela visão do Edu, que até hoje impulsiona todos nós, né? A visão do Sandro, a visão do Edu, enfim, falando particularmente de Rinode, né? E aí eu tomei a decisão, então, conversei com as pessoas do meu time, então, e falei, gente, eu recebi essa proposta por respeito às pessoas também, né, Tati? Quando eu reuni a minha equipe e eu falei, gente, eu recebi um convite para ir para o corporativo da Rinode. E aqui o Leandro, um querido, meu professor de jazz, eu fazia jazz, eu e minha filha, tá aqui na live, um grande beijo para ele. Que ele falou que quando tem que ser, as coisas acontecem e de fato acontece mesmo, né? Eu reuni com a minha equipe e eu falei, gente, eu recebi essa proposta, o que vocês acham? Aí eu ouvi do time, azar é seu, porque a gente vai continuar fazendo rede, né? E aí, obviamente, né, por uma questão de ética, eu parei de fazer rede, né, Tati? Não fazia sentido, né? O gerente de vendas fazer rede também, enfim. Totalmente fora de qualquer questão de regra, né, de negócios, enfim. E aí eu comecei minha carreira, então, na Rinode. Fui para a área de relacionamento, então a gente fez uma super transformação na área de relacionamento, tiramos de um terceiro, trouxemos para dentro da empresa. Naquela época era um momento que precisava fazer isso. Enfim, toda essa experiência e atendimento é uma coisa que sempre, para mim, algo que dá aquele tesão, né? Desculpa a palavra, mas é aquela coisa de fazer o bem para as pessoas, resolver problemas e tal. E aí depois, obviamente, a estrutura cresceu, veio internacional, precisava trazer novos profissionais com novas ideias, mais tecnologia e tal. E aí eu saio da área de relacionamento, então vou para ficar abaixo do Edu, então como gerente comercial e cuidando com um foco de rede e tal, que é a atividade que eu estou até hoje e que eu sou muito feliz. Sou muito feliz com tudo que aconteceu. E aquele menino pobre lá do Rio Grande do Sul, até esse não tão menino agora, mas com uma vida muito mais realizada, né? Ainda tenho muitas coisas para realizar, mas faria tudo de novo, passaria tudo de novo do que eu passei, né? Eu tenho uma filha adotiva, que é a Ana Carolina, aí Carol Lanes. A Ana é artista, fez novela, enfim, essa é uma longa história. Não sei se eu tô, se a Tati tá corta aí. Acho que a conexão caiu um pouquinho. A Aninha fez Avenida Brasil, ela foi a Ágata em Avenida Brasil, né? Que legal! Então, explodiu a novela, enfim. E esse é o Fábio. Muito top. Você tá me ouvindo? Porque a conexão tinha dado uma caída. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Muito, cara, muito incrível, né? Então, eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta. Porque às vezes a gente a gente tem... o ser humano, né? Tem uma história de... Cada um tem a sua história de vida, né? E você teve uma que você tinha vários motivos para desistir do que você queria. Você poderia muito bem aceitar o que estava à tua frente ali. Vou aceitar isso aqui. Mas não, você mesmo com as perdas e mesmo com os obstáculos, as dificuldades que você tinha, você tendo aquela questão do alimento que você muito bem falou no início da live. Ou seja, mesmo com isso tudo, como é que você passou por esses obstáculos? O que você sentiu? Qual foi a sensação que você teve quando você atingiu ali? Tipo, cara, eu consegui, velho. Tipo,
Porque tem gente que às vezes está aqui na live que está assim, cara, eu não estou conseguindo alcançar os meus objetivos, eu estou passando por uma baita dificuldade. Tem gente que de repente está passando por uma dificuldade financeira como você passou. E, cara, de onde você tirou força para isso? Porque você não tinha dinheiro. Então, como é que você saiu de um patamar para outro? Que Fábio foi esse? O que que você. Entende? Deu para entender a minha pergunta para você? Tem gente aqui que pode estar passando exatamente pelo que você está passando. Então, Sim, tudo é possível ao que crê. Quando você determina o que você quer, e quando você tem um propósito e toma uma decisão daquilo que você quer. Qual é a sensação que você teve quando você conseguiu? E nesse trajeto das suas dificuldades, dos obstáculos, de onde você tirou força? O que que você fez para conseguir dia após dia acordar e alcançar os seus objetivos, cara? sim. Tati, acho que por todas as dificuldades que eu passei na minha vida, obviamente não dá para entrar muito em detalhes, porque senão nós ficaríamos numa live aqui de 3 horas, né? Mas existem momentos da minha vida que foram momentos muito difíceis, né? Foram momentos, para você ter uma ideia, quando eu perdi uma irmã, eu tinha uma irmã com esclerose múltipla e ela não caminhava, enfim. E essa minha irmã, ela faleceu quando eu tinha, se eu não me engano, acho que uns 9 ou 10 anos de idade. E naquela época, era eu e a minha mãe, né? Eu tinha uma minha outra irmã, Ana Paula, que também já trabalhava, enfim, a gente já tinha que ajudar em casa. E eu lembro que quando eu fui ao hospital com a minha mãe, depois da notícia que essa minha irmã tinha falecido, essa minha irmã tinha, na época que ela faleceu, 33 anos, né? Ela faleceu com 33 anos. Ela já tinha filhos, ela era casada, inclusive. E eu lembro que eu fui com a minha mãe no hospital e a minha mãe com uma sacola de roupas. Ela simplesmente falou para mim, Fábio, vai lá e vista a sua irmã. Então, assim, uma criança de 10 anos de idade entra numa sala de necrotério para arrumar o corpo de uma pessoa para poder ser enterrada. E uma pessoa que eu tinha, obviamente, amor, carinho, né? Então, tanto que eu não gosto de flor, o Fábio Lopes não gosta de flor. O cheiro da flor me lembra algumas coisas de Você perda. ficou ancorado, a flor ancorou em Isso. você. Então, assim, foram pequenos traumas, mas o que isso tem a ver com a pergunta que você me fez, né? Eu me tornei uma pessoa um pouco, não é prática, mas eu me tornei uma pessoa mais objetiva, eu acho. Porque naquele momento, ou eu vestia ou eu vestia. Ou eu pegava no braço que já estava gelado, botava a roupa, ou eu saía chorando dali. E a minha mãe, de novo, a minha mãe sempre foi algo que eu não tenho como te explicar a minha relação com a minha mãe, né? O que ela representa para mim. Então eu tinha que ajudar ela. Ela tinha que resolver outras coisas enquanto eu resolvia uma, né? Então, isso na minha vida, até na minha saída do Rio Grande do Sul para São Paulo, onde eu não virei as costas, eu segui reto, né? E eu falava assim para mim mesmo, eu só volto para o Rio Grande do Sul a bordo de um avião, já como comissário, para poder dar uma condição melhor para minha mãe, para poder dar uma vida melhor. Então, quando você tem um desejo, e aí todas as pessoas que estão assistindo têm um objetivo muito claro, você precisa acreditar que vai dar certo. Só que você não pode deixar de também olhar aquilo que você deseja com o caminho que você precisa seguir. Então, assim, não adianta o Fábio querer ser um médico. Não, eu vou ser um médico. Se, no mínimo, eu não me esforçar, não estudar, não for para uma faculdade, não ler o que tem que ler, enfim, não participar de congresso que tem que participar. Então, é o que eu falo muito para a rede de distribuidores hoje da Rinode, né? Não adianta você chegar num patamar que você deseja se você não quer fazer minimamente aquilo que é necessário fazer. Então, quando eu quis ir para o voo e eu sabia que o inglês era meu grande gap, né? A minha grande dificuldade, eu falei, não tem como fugir, eu tenho que estudar inglês e acabou. Não tem que ficar, né? Então, eu detesto aquelas pessoas, não é que eu detesto a pessoa, eu detesto o comportamento da muleta. Daquelas pessoas que sempre acham o mais. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não posso. Ah, eu tenho que estudar inglês, mas eu não tenho dinheiro. Gente, hoje tem cursos online de graça. Então, assim, as pessoas que dão muitas desculpas, tem um livro incrível que chama No Excuses, que é ótimo.
tem no Amazon para comprar, enfim. Que não tem que dar desculpa. E eu nunca dei desculpa do fato de eu estar sem a minha mãe, do fato de eu estar longe da minha casa, do fato de eu estar sozinho nessa caminhada, enfim. Então, nunca dei desculpa. Eu sempre olhei bom, eu quero chegar no B. Eu estou aqui no A. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Então, por mais que seja mais dificuldade que eu vá encontrar, ou até mesmo a gente sabe, e eu acredito muito que alguns obstáculos acontecem na vida da gente, Tati, para te provar. Para provar se realmente é aquilo que você quer. Né? Então, eu falo que eu sou água que desce a ladeira e quando encontra a rocha, ela faz o contorno. Pode ter uma rocha gigantesca, mas eu vou fazer o Vai embora. contorno. Não tem jeito. Né? Ninguém segura. Né? Então, eu estava fazendo alguns testes até atualmente, assim, testes de... esses testes DISC, para entender um pouquinho o comportamento profissional, né? E apareceu muito isso, né? De que os obstáculos que aparecem no meu caminho, eles são contornados, tipo, não tem nada que me segure, né? Então, isso é muito do meu perfil, né? De realmente não dar desculpas. Então, acho que para as pessoas que estão nos assistindo, se as pessoas têm uma meta muito bem definida, não coloque muros, né? Coloque pontes, crie pontes, né? Porque se você olhar algo como um muro, se eu vou chegar ali, vou bater, não vou conseguir voltar, olhar a vida pelo retrovisor. E eu nunca, na verdade, nunca tive retrovisor na minha vida. Obviamente, olhar para trás e ver os teus valores, olhar a tua crença, olhar a tua base familiar, saber de onde você veio, né? Então, eu morava na Coab, no Rio Grande do Sul. Eu morava num conjunto habitacional simples, humilde. Então, isso me traz para a minha vida atual hoje uma vida que, se eu tiver vontade de comer algo bacana, eu vou comer. Se eu achar que é muito caro, eu não vou. Se dinheiro não aceita desaforo. Então, não é pelo fato de você ter uma vida um pouquinho melhor que você vai esquecer quem você é, né? Eu lembro que o pai da Gisele Bündchen, foi alguma entrevista que fizeram com ele e ele falou para ela, né, o dia que a Gisele esquecer quem ela é, de onde ela veio, ela deixa de ser quem ela é, né? Então acho que por isso que também a Gisele tem esse sucesso que ela tem, enfim, porque é a nossa raiz, né, Tati? Eu acho que a gente não pode deixar de esquecer quem somos, né? Porque o teu percurso, o teu caminho não é o que define quem você é, né? O que define quem você é o que aconteceu como toda a sua base familiar, né? Como toda a sua estrutura familiar, né? Então, para mim isso é muito claro. Para mim isso é muito claro. E eu sou mega refratário de pessoas que não têm que não tem um propósito na vida, fúteis, que acham que as coisas materiais são as coisas que são colocadas em primeiro plano. Então, eu me afasto um pouco dessas pessoas, né? Eu não consigo conviver muito bem com elas. É aquilo que você falou da ponte, né? Eu lembrei da dona Adelaide, que ela fala que é para passar pela ponte e quebra ela, para você não ter para voltar mais. Exato. Ela fala isso, né? Exato. Ela fala, atravessa, minha amiga. Depois tu quebra a ponte para não ter para voltar. Explode ela. Explode, detona. Quem acabou não tem mais volta. É só para frente agora. Não é Exatamente. Isso? E no meio dessa pandemia, meu amigo, quem está aqui, às vezes está na dúvida, não sabe o que fazer. A gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, não tem mais aquele trabalho, não tem... enfim, tem gente que está em casa, não sabe o que fazer, e às vezes fica até com receio de mesmo falam que é crise, né? E estão com medo de investir, né? O que você diria para essas pessoas? Você acredita que no meio da pandemia tem possibilidade de empreender? Você acredita que é possível empreender? Qual é a sua visão sobre isso? Com absoluta certeza, Tati. Eu acho que aquelas empresas que estavam tecnologicamente preparadas, né? O digital veio para ficar. A gente não faz nada sem os nossos aparelhos, né? A gente está aqui com um monte de gente assistindo a gente em qualquer lugar do mundo, né? Tendo aí, ouvindo o nosso bate-papo e tal. Então, eu acredito sim. Até os próprios resultados da companhia hoje, né? A Rinode está batendo recorde
mês a mês, né? Nós tínhamos uma previsão em março, quando começaram os lockdowns, quando começaram toda a questão dos home offices e tal, nós tínhamos previsão de queda de 70% do faturamento. E a gente foi pego de surpresa quando a gente viu que abril começou a ver números que a gente não esperava. Maio, junho, pra você ter uma ideia, o faturamento de junho a gente superou o faturamento que nós tivemos em dezembro de 2018. Então, foi o maior faturamento do período, né? Então, e o que trouxe isso, né? As pessoas em casa, Tati, a gente tem plataformas, por exemplo, o nosso próprio e-commerce, né? Que você consegue trabalhar de forma digital, de forma segura. A empresa tem toda a atividade logística, tributária, para entregar um produto. O que você tem que fazer é mandar um link para as pessoas, para que elas conheçam a sua loja virtual, conheçam o seu negócio, né? Fora a apresentação do próprio plano de marketing, o plano de negócios, que hoje todo mundo faz de forma digital. Então, eu acredito sim, e nós temos muitas pessoas hoje no Brasil todo que estão ganhando média de 4 mil, 5 mil reais já com vendas através da plataforma digital. Então, assim, de novo, né? Se você tomar a decisão de fazer e realmente buscar, mesmo com pandemia, as franquias também acabaram se adequando a um delivery e tal. Então, a gente acredita muito, sim, né? Como se você olhar toda a indústria, né? Toda esse ecossistema de negócios, as pessoas têm falado que não sabem se realmente nós, né, que decidimos fazer trabalhar no tradicional, se a gente vai voltar presencialmente para as empresas. Hoje os grandes empresários, os CEOs, discutem isso, né? Que a gente vai trabalhar a produtividade, sem dúvida, ela é gigantesca. A gente trabalha acho que com muito mais foco. Obviamente, você precisa gerenciar tempo para você almoçar, para você ter a sua vida própria também, de fazer as suas coisas, mas a pergunta que você me fez, se dá para fazer negócios hoje em casa, dá, e dá para ganhar muito dinheiro, sim. Né? Basta você, obviamente, procurar a empresa correta e o canal correto para você, obviamente, desenvolver o seu negócio. Eu vou aproveitar que você é um cara que saca pra caramba de vendas. A gente não pode dar mole na live de estar falando com uma pessoa que estava em Harvard, né? E o cara é simplesmente um gerente de vendas. Qual é a técnica que você diria para as pessoas que têm dificuldade de vender, digamos assim? Tem gente que tem trava, né, meu amigo, de vendas. Você tem alguma orientação? Às vezes a pessoa... uma fala, de repente, não sei, um conselho. Não necessariamente como a pessoa faz para vender, não. Eu digo travas. Como é que você fez? Porque um dia provavelmente, você é um cara que você não tinha habilidade para vender. Então, você foi, com o decorrer do tempo, ganhando a habilidade, acredito eu, por conta da sua história de vida, uma necessidade, você foi e aprendeu. Como? Sim. Me diz aí. Então, a minha história com a venda, ela começou com 8 anos de idade. Né? Como Quando eu comecei a desenvolver as habilidades de vendedor. Né? Olha só! A minha mãe, até por conta do falecimento do meu pai, né? A minha mãe, a gente tinha que fazer alguma coisa para sobreviver, né, Tati? Então, a minha mãe fazia rapaduras de doce de leite. Então, ela fazia lá... fazia a rapadura, e aí tinha lá uma travessa, e ela cortava os 40 pedaços, né? Eu lembro que eram 40 pedacinhos, e aí ela falava assim, 40 pedaços, você vai vender a R$1, você tem que me trazer R$40. E aí eu colocava como é que chama? Um guardanapo, né? Um guardanapo de pano e tal, para cobrir, e ia porta a porta. Falar, gostaria de comprar a rapadura da minha mãe e tal. Rapaz. Assim, sem técnica alguma, né? Nossa. Só que aí eu comecei a perceber que as pessoas... Como é que as pessoas vão saber que a rapadura da minha mãe... Lá no Sul a gente chama rapadura. Aqui, acho que no Rio ou São Paulo é doce de leite, né? Como que as pessoas vão conhecer a rapadura da minha mãe se elas não experimentarem? Então... num outro dia, minha mãe fez, e eu peguei uma rapadura e cortei em pedacinhos. Então, eu deixava a pessoa degustar. Falei,
Experimenta aí, se você Olha, gostar, você compra. já é uma E aí começaram técnica. Exato, é a técnica da experimentação. E aí Olha. as pessoas começaram, Tati, a encomendar. Então encomendavam 100, encomendavam 200, encomendavam 50 e a gente conseguiu aí crescer não, mas a gente conseguiu aumentar o orçamento da casa através disso. A minha mãe me deu um puxão de orelha quando eu cheguei com R$ 39. Ela falou, cadê a outra? Eu falei, não, a outra eu fiz de degustação, calma, né? Minha mãe é muito rígida e tal. Mãe, esqueci de contar essa parte que eu tô com a degustaçãozinha aqui. Mas vai pra Exatamente. mais. Mas era uma técnica. Então, hoje que eu vejo assim, na Rinodê, por exemplo, a gente precisa criar um vínculo emocional na hora da venda, né? Por exemplo, eu tô vendo você super maquiada e você sempre faz as suas lives super maquiada, né? Você tá linda, parabéns. É diesel. E... Ótima. 100% A diesel. melhor, a melhor, a melhor. Então, Tati, as pessoas primeiro, acho que o primeiro ponto de gerar o encantamento é você ser produto do produto. A gente sempre fala isso, né? Ser produto do produto. Então, a partir do momento que você usa o seu perfume e você está na rua e você abraça um amigo, abraça uma amiga, é inevitável, né? Os perfumes da Rinodê é feito tanto pela Robertet quanto pela Firmenich, que são casas de essência centenárias, né? Enfim, eles são perfumes incríveis, né? Um grande beijo aí para o Alessandro, para a Mel, toda a equipe de produtos da Rinodê, que se preocupam demais em trazer o que tem de melhor. Então, as pessoas, puta, Fabio, que cheiro é esse? Aí você fala, né? Aí você começa a gerar aquele encantamento, começa a gerar aquele desejo. A venda, eu sempre falo isso, que é você, o vendedor que define qual produto que eu quero que você compre. Não é você que vai falar assim, eu quero a base. Não, calma. Você vai usar a base com esse negócio, com mais um corretivo, com mais o rímel. Então, você prepara tudo isso. Então, as travas que existem hoje no processo de venda é muito medo do não, às vezes. Muitas vezes é o medo do não, né? Porque a partir do momento que você tá, como eu falei, você tá maquiada, né? As mulheres, elas têm uma tendência, elas são um pouquinho mais curiosas que os homens, né? Então elas vão olhar e falar, que rímel é esse? E sem nem te conhecer, né? Em qualquer lugar que você vá, né? Que batom é esse aí? Que batom é esse, né? Então, exato. E se você não tem, por exemplo, esses produtos que você está usando no seu rosto... rapidinho. Só pontuar um negócio. Tem uma essênciazinha própria, um perfuminho, né? Desculpa aí. Tem. Fábrica do Brasil que tem a essência própria. Dá licença aí, Exato. cheirinho na maquiagem. Tem cheirinho na maquiagem. Então, isso que você falou é uma técnica de venda, né? Sim, Você lógico. busca a curiosidade da pessoa quando você fala de ácido hialurônico, né? Hoje a Rinodê traz tecnologia de ponta para os produtos, ou seja, questionável, né? Acho que, enfim. Mas essa relação da venda tem uma relação emocional, né, Tati? Eu acho que o bom vendedor, ele ouve mais do que fala, né? O bom vendedor, ele faz aquela anamnese, né? Ele faz aquele questionário. Mas como é que você tá? Você tá bem? Vem cá, me conta. Você tá desempregada? Não. Vai ouvindo, né? Vai ouvindo e tal. E aí você dá o remédio correto para a pessoa. Quando termina esse bate-papo, tudo como você ouvir, né? Porque a venda, produtos, são produtos. Se você não levar esse vínculo emocional, né, as pessoas usam perfume para ficarem mais cheirosas, para as pessoas perceberem, para você se sentir bem. As pessoas usam maquiagem para ficarem mais bonitas, para se sentir melhor, sentir aquele poder, né, de que, putz, hoje eu estou me sentindo poderoso, poderosa, né? Então, eu estou usando um shake porque eu quero emagrecer, eu estou usando não sei o quê porque eu quero ficar com a pele boa, porque a gente é o nosso maior patrimônio. Eu acho que até está no título da nossa live, né? Nós somos o nosso maior patrimônio. Eu ia perguntar isso agora. Fale sobre o patrimônio agora. E aí? Vamos lá. Então, para a gente concluir a venda, gente, vender nada mais é que você usar algumas competências básicas. Influenciar,
né? Então, usar muita influência, usar persuasão. E a gente faz isso todos os dias. Você quer ir assistir um filme, a outra pessoa que está com você quer assistir outro. O que você faz? Você influencia. Não, mas esse filme a gente assiste depois, vamos assistir esse agora. Então, você cria aquela cobertura para aquilo que você quer. Então, venda é uma relação de muita paixão, é uma relação de estratégia, uma relação de entender para quem você vende, o que você vende para aquela pessoa. E falar agora falando um pouquinho de ser o seu maior patrimônio, né? Eu vejo muito isso no dia a dia, né, do meu trabalho, da minha atividade com as pessoas, né? Se você não se cuida, se você não se prepara, o que deixar para as outras pessoas como um legado, né? Eu estou lendo um livro do Cortella, que é Qual é a Tua Obra? É um livro pequenininho, mas é bastante interessante. Então, o que deixar para as pessoas, né? Quando a gente fala de ser o seu maior patrimônio, é cuidar de você, né? É chegar no momento, como a gente falou no início da live, né? De abrir aquela gaveta e tirar tudo ali de dentro, né? De você olhar com carinho. A gente tem, né, Tati, muitos traumas. Eu, sobretudo, em toda a minha vida, né? Coisas muito difíceis aconteceram na minha vida e tal, e eu nunca desisti. Mas quando você começa a deixar as coisas de lado, chega uma hora que isso pesa, né? Que você carrega o mundo nas suas costas. E chega uma hora que você tem que, sabe... isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui é sua responsabilidade. Esse é o momento para eu viver os meus temores, né? As minhas sombras. Eu falo que todos nós temos as nossas sombras, né? De deitar a cabeça no travesseiro e pensar assim, putz, por que eu falei aquilo? Aquilo não foi legal. Por que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Não foi bom. Então, essas sombras, elas precisam ser administradas para realmente você cuidar do seu patrimônio, que é você. Né? O seu corpo é a sua fortaleza, né? Eu falo que a gente nasce sozinho e morre sozinho, né? Então, só que nesse percurso de vida entre nascer e morrer, o que você está fazendo para você, né? De bom para você? Porque a gente tem a tendência de cuidar do filho, de cuidar do marido, de cuidar da esposa, de cuidar da empresa. E aí você esquece, às vezes, do que você gosta, você esquece de quem você é, você esquece que você não gosta, não quer dormir o dia inteiro, que você quer correr na rua, E aí vem uma explosão de coisas. Esquece de ficar com você um pouquinho, né? Você com você mesma só um pouquinho, né? Ser a sua melhor companhia, né? Ser a sua melhor companhia, né? Então, acho que falando de ser seu maior patrimônio, acho que é isso. É tornar você mesmo a sua melhor companhia, o seu melhor amigo, o seu melhor tudo para você, né? Então é isso. E aí você tendo essa conexão com você mesmo, você consegue tomar decisões melhores, mais claras, né? Deixa eu fazer perguntas rápidas. Oi? Perdão? Total, não, só falei total, é isso mesmo. Show! Vamos lá. A gente sabe, gente, ó, todo final de live a gente faz uma perguntinha engraçada, né? Então, assim, diz pra gente aí, qual foi o maior mico que você já pagou na vida? Conta pra gente. Você acha que era só isso? Não. Olha, eu vou te falar assim, que a gente... na Rinodê... Não fica vermelho, não. Conta pra gente aí. Eu não fiquei vermelho. Na Rinodê, a gente, em eventos, né? Obviamente, eventos presenciais, acontecem coisas nos bastidores que são realmente incríveis e que ninguém percebe. Mas isso é ótimo, isso é a magia do sucesso dos nossos eventos. Mas o maior mico, na verdade, acho que eu produzi, que eu passei, né? Foi na TAM, não foi nem na Rinodê, né? O então ministro da Fazenda na época, o Henrique Meirelles, ele viajava sempre com um aparelho, um respirador, né? Então a gente preparava o avião todo e tal para ele ter esse respirador. Eu já tô vendo aqui. E aí
Na época eu trabalhava na primeira classe, né? Na classe que ele estava viajando e tal. E ele estava deitado na poltrona com um edredom e tal, nas pernas, enfim. E eu fui para conversar com ele. E aí eu fiquei parado, né? Foi bem na semana que saiu uma revista, eu não esqueço porque foi meu maior mico, né? Que saiu uma revista que era Brasil Takes Off, que era uma capa da The Economist, com o Cristo Redentor decolando, que foi o boom da economia no Brasil, muitos investimentos externos vindo para o Brasil, enfim, a economia estava lá em cima. E eu fui fazer um comentário com ele sobre a revista, né, a The Economist. E aí eu percebi que ele começou a ficar com falta de ar, né? E ele começou a puxar aquele ar. Eu falei, Jesus, o homem tá morrendo, né? Daí eu falei, eu vou ali pegar uma água. No que eu saí, ele melhorou, né? Eu falei, mas o que aconteceu? A grande verdade, eu tinha pisado no cano do respirador dele, ou seja, ele estava ficando totalmente com falta de ar, e eu ali conversando com ele, com o meu pé no cano do homem, do menino. Eu ia matar o ministro da Fazenda na época. Então, esse foi meu maior mico, né? Até hoje, dentro da minha atividade, né? Laboral, do meu trabalho. Então, foi, Tati. Então, ai, gente, calma. Tu mais as coisas leves. Mas peraí, ó, não vem dizer que não tem mico na Rinode, não. Você, antes de subir no palco, você já deve ter pagado algum mico para pegar o microfone e subir no palco alguma vez. Já cometeu alguma gafe, não? Com certeza. Puxa, já, mas é que a gente... Não, na verdade, acho que teve uma vez com o Leandro Carnal também. O Leandro é um cara incrível que a gente contratou para palestrar. Ele é um cara bastante... ele é rápido, né? Ele é objetivo e tal, enfim. E aí ele perguntou carinhosamente, né? Essa rave vai terminar, né? Que era o barulho que tinha no pavilhão, né? Eu falei, enfim, Carnal, é assim mesmo, a Rinode é assim mesmo e tal. Enfim, são coisas assim. Antes de entrar no palco, muita coisa realmente acontece, mas é muito mais da criatividade. Ó, fala isso, aí entra de boné, aí, enfim, faz uma série de coisas que... E é legal, os eventos da Rinode são legais porque as pessoas são simples, né? Então, por mais erro que aconteça, às vezes um microfone que não funciona, ou alguma coisa parecida, a gente já reconheceu gente que não era para reconhecer. Coisas que acontece, né? Não, esse não era. Puta, agora já foi. Então tá tudo certo, né? Mas é uma maravilha, é uma delícia. É uma delícia. Vamos para as palavras rápidas agora para a gente poder finalizar a live, tá? Tá bom. Vou perguntar, vou falar um negócio e você responde rápido, tá? Qual é a palavra que te define? Eu acho que eu sou amigo. Sou um amigo, um grande amigo. Essa é a palavra que te define? Acho que sim. Se for falar de qualidades, é sempre difícil falar de qualidades, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa amiga. Certo. E o que é para você determinação? Uma palavra que define determinação. Determinação é o combustível para o sucesso. Perfeito. E agora, para a gente poder finalizar, eu agradeço muito, muito de verdade, que eu achei que tivesse outra, mas não tem. Acabamos. Gente, olha só. 53 minutos de muita sabedoria, muita troca, muita informação, né? Me perguntaram aqui, eu li, gente, vai ficar gravado no IGTV sim, até para a gente poder duplicar para outras pessoas que não conseguiram assistir, tá? Não tem como uma história como essa não ficar gravada, né? Cara, olha, eu posso dizer para você que muito do que você falou tem a ver com a minha história. Me identifiquei demais com você, né? Depois a gente até fala mais sobre isso, mas eu fico muito feliz por poder compartilhar com outras pessoas. Às vezes, sabe, o Fábio, a gente aqui na live que tava precisando só ouvir você falar, de repente, uma coisinha. E as lives, elas são importantes para isso. A gente brinca, a gente fala sério,
mas às vezes é mais pura verdade. Às vezes a gente só precisa disso, né? E as pessoas, elas não precisam se isolar socialmente. A internet, as lives, elas estão aí para poder trazer as pessoas, né, para se sentirem um pouco melhor, né? E as suas palavras, a sua motivação, cara, que história você tem. Que determinação que você tem, que garra, que não sei de onde você tirou. Mas de uma coisa é certa, você tinha um propósito muito pronto. Você tinha um foco muito bem, foco mesmo, que não adianta ninguém falar que você não ia conseguir. Você falava, meu irmão, sai daqui que eu tô na reta só. Ou você vem comigo atrás de mim, ou você dá licença que eu tô passando. Era mais ou menos assim, né? Porque uma pessoa sair do nada, desculpa, mas foi o que eu entendi da sua história, porque você não tinha, às vezes, um negocinho e outro para você fazer, um nada, para você chegar no patamar que você está hoje. Não é qualquer pessoa que consegue, sabe por quê? Porque não é qualquer um que tem a garra e determinação que você teve para chegar onde você chegou. Cara, para mim é muito orgulho eu não saber a tua história. Amei demais conhecer. Gratidão, a gratidão a todo mundo que estava aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigada. Fala aí tuas considerações finais, cara. Obrigada mesmo. Mais uma vez, você ter arranjado um horáriozinho aí da tua agenda que estava abarrotadinho, mas você conseguiu, cara. Gratidão e espero que tenha gostado da live, né? Sim, e aí, exato. Tem 3 minutinhos. Dá para você falar 3 minutinhos aí de considerações Ótimo. finais. Tati, primeiro, obrigado mesmo. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui assistindo, um especial para Dona Vera, que é a minha sogra, que ela faz hoje um papel de mãe, me aconselha, puxa minha orelha, e ela está aqui na live com a gente, então um beijo para ela, um beijo para o seu Luiz, um beijo para a Paty, para a Dani, para todo mundo aí que está assistindo, a galera lá de Santo André, que eu adoro ficar na casa deles, adoro estar junto com eles, e falar para as pessoas que dentro disso que você falou, da determinação, dentro do foco, dentro do desejo ardente realmente de fazer alguma coisa, é fechar os olhos e ir. Como você falou, vai porque você vai chegar. Eu não acredito que Deus criou as coisas mais belas do mundo para poucos. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que as pessoas, só alguns possam conhecer Bora Bora, que é um paraíso. Eu não acredito. Eu acredito que todos podem. Obviamente, existem os merecedores, né? A gente também tem que, às vezes, assumir o papel de que eu mereço viver a vida que eu levo hoje. Então, a pergunta o que você está fazendo te leva à sua realização, seja profissional, seja pessoal, o que você está fazendo agora, né? E aí eu falo de valores, se você faz o bem para as pessoas, se você acredita no seu Deus, independente da religião de cada um, se você tem fé naquilo que você faz, obviamente, a gente tem sempre aquele lado negro, né? A gente tem um lado negro, o lado da raiva, o lado da mágoa, o lado da... Mas essas coisas superam quando você realmente sabe quem você é. E a busca de saber quem você é, ela precisa ser constante, né? Porque muito tempo aí, falando de mim, eu deixei de saber quem eu era, né? E uma das pessoas, quem é o Fábio, né? Então, é isso. Hoje eu tenho um grande propósito, tenho uma grande missão na minha vida, que é ajudar o maior número de pessoas no mundo, né? Mas, obviamente, a pessoa precisa se ajudar. Não adianta eu falar algo aqui, você sabe disso, que, tá bom, as coisas virão fácil. A vida não é fácil, as coisas não são fáceis. Mas tenha certeza que aquele que a torna fácil, ele chega lá. Ele vai buscar o seu caminho, vai buscar o seu sucesso, e a gente está só no começo. Então, obrigado pelo convite, adorei bater o papo, falar um pouco de mim, e assim, fiquei super bem, fiquei super à vontade com você, obrigado. Espero te encontrar em breve, né? A gente se encontrar em breve para bater papo e comemorar as vitórias. Amém, amém. E para poder finalizar, para resumir tudo que foi falado aqui, você precisa determinar onde você quer estar, né? E não aonde colocam você, né? Você merece viver o melhor dessa terra e não o que dá para você viver. Meu querido, falta 1 minuto. O que eu tenho para falar para você é que a partir de hoje, eu nunca mais vou esquecer dessa live. Quando eu te ver com o microfone na mão falando sobre alguma coisa da Rinodê, eu vou falar assim, gente, aquele cara ali que está falando tem uma história incrível
e eu vou fazer igual a ele. Sai da minha frente que eu